A graça e a paz, bênção de Deus. Aqui é o pastor Ramon Nascimento e eu tenho uma palavra do Eterno ao teu coração. Mas antes disso eu preciso que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado a cada vídeo que eu postar. Todos os dias eu estou postando uma mensagem para a edificação espiritual da sua vida. Então, compartilhe, deixe o seu like, deixe os seus comentários, que Deus ricamente te abençoe. A palavra de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo de número 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Os versículos que nós acabamos de ler fala de uma viagem missionária do apóstolo Paulo e nosso irmão Silas. A Bíblia Sagrada diz que havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E por meio dela, por meio dessa opressão maligna, os seus senhores lucravam muito. O Paulo e Silas expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem. Então, quando os seus senhores perceberam que a sua fonte de lucro havia acabado, Paulo e Silas receberam uma surra de vara em praça pública e foram presos. Eu quero hoje apenas deixar uma frase para sua reflexão. É que quando nós passamos por situações, sabe qual é a nossa indagação? Sabe qual é a nossa fala diante de Deus? Deus, e agora? O que o Senhor vai fazer? E sabe, você hoje está enfrentando uma situação assim que você tem até dito para Deus, Deus, e agora? O que o Senhor vai fazer diante dessa situação? Só que é Deus que está te perguntando hoje, o que é que você vai fazer diante dessa situação? O problema é que tem muitas pessoas que diante de um deserto, diante de um vale, diante de uma provação, em vez de glorificar a Deus, em vez de honrar o nome do Senhor, acabam murmurando, acabam desistindo. Então Deus está perguntando para você hoje que está passando por esse vale, por esse deserto, o que é que você vai fazer? Porque Deus já sabe o que Ele vai fazer, mas a pergunta é, o que é que você vai fazer? Eu lembro quando Deus abriu o mar vermelho para Israel, Israel passou a pés enxutos e o povo do outro lado, quando Deus fechou o mar, e Israel teve o privilégio de ver o juízo de Deus sobre a vida dos seus inimigos. Miriam pegou um tamborim, começou a cantar, é bom demais servir a Deus, só o Senhor é Deus. Só que 3 dias depois, faltou água, aquele povo começou a murmurar, aquele povo começou a questionar. Então, o que é que você vai fazer hoje diante dessa prova? Se Deus perguntou para Paulo e Silas, o que é que vocês vão fazer? Meia-noite, nós temos a resposta de Paulo e Silas. A Bíblia Sagrada diz que eles louvavam e oravam a Deus. E nós conhecemos o texto, onde a Bíblia Sagrada diz que Deus trouxe um terremoto, onde todas as portas foram abertas e os homens de Deus foram livres. Então hoje a pergunta para a sua vida é o que é que você vai fazer diante dessa situação? Não é o que Deus vai fazer, Deus já sabe o que vai fazer. Então a pergunta hoje para a sua vida é o que você vai fazer diante dessa situação. Seja como Paulo e Silas. Louve e ore e deixe o resto com Deus, porque Deus já sabe como agir. Deus está no controle da situação. Que Deus ricamente te abençoe. Fique na paz.